Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E como é tradição, o Brasil foi o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro falou principalmente sobre meio ambiente e destacou as ações para conter a pandemia de coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento menos brando do que o esperado e afirmou que seu governo é contrário ao passaporte sanitário, mas apoia os esforços de vacinação contra a Covid-19. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. O chefe de Estado garantiu que até novembro todos que escolherem ser vacinados no Brasil serão atendidos e ainda destacou a melhora na política ambiental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E em seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o democrata Joe Biden reconheceu as perdas causadas pela pandemia e falou sobre o Afeganistão e destacou que o mundo precisa trabalhar junto para salvar vidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas que seu país inicia uma nova era de diplomacia após o fim da guerra no Afeganistão. Acabamos com 20 anos de conflito no Afeganistão e, à medida que encerramos este período de guerra implacável, abrimos uma nova era de diplomacia implacável, de usar o poder de nossa ajuda ao desenvolvimento para investir em novas formas de erguer pessoas ao redor do mundo, renovar e defender a democracia. Biden também disse que os Estados Unidos estariam dispostos a usar a força se necessário, mas que o poder militar deve ser uma ferramenta de último recurso. O líder americano também afirmou que pretende tornar os Estados Unidos líder em finanças públicas para o clima, ao lembrar de um anúncio em abril passado sobre dobrar a contribuição econômica para questões climáticas. E mudando de assunto, olha só, o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório na Argentina a partir de 1º de outubro. O país vem flexibilizando as restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid. Entre as medidas anunciadas está a reabertura gradual das fronteiras. Do ponto de vista da saúde, estamos em um momento muito positivo. Sabemos que a pandemia não terminou, precisamos ter cuidado. E esses cuidados são muito importantes para manter e poder continuar ampliando estas conquistas. A flexibilização ocorre após a queda do número de casos diários, de mais de 26 mil em maio passado para cerca de 1.600 em setembro, e ao avanço da campanha de vacinação. Já o Vietnã anunciou que vai comprar 10 milhões de doses da vacina cubana Abdala. O país é o primeiro a aprovar o uso emergencial do imunizante Abdala desenvolvida na ilha comunista. A nação asiática ainda está realizando uma transferência de tecnologia para começar a produzir a vacina cubana em seu território. O Vietnã sofre um aumento dos casos de Covid-19. Os incêndios florestais no verão do hemisfério norte provocaram um recorde de emissões de CO2 em julho e agosto de 2021. Um relatório do Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copérnicos, que é financiado pela União Europeia, mostrou que no mês de julho houve um primeiro recorde de 1.258,8 megatoneladas de CO2 liberados na atmosfera pelos incêndios no planeta. Metade deles foram procedentes da América do Norte e Sibéria. Em agosto, o recorde foi novamente quebrado, com 1.384,6 megatoneladas.
A temporada de incêndios no hemisfério boreal vai de maio a outubro, com seus picos em julho e agosto. As regiões mais afetadas foram a bacia mediterrânea, sob grandes ondas de calor, Sibéria e América do Norte, onde o incêndio denominado Dixie, no estado da Califórnia, foi um dos mais graves. De acordo com o relatório, o fenômeno foi agravado por condições climáticas mais secas e quentes, como consequência do aquecimento global. Os cientistas do Serviço de Monitoramento da Atmosfera do Copérnicus acompanham quase em tempo real a evolução da atmosfera graças aos satélites e, desse modo, podem estimar o impacto das emissões na poluição do ar. Nesse sentido, as observações registraram uma coluna de fumaça procedente dos incêndios na Sibéria e na América do Norte, que cruzou o Atlântico e chegou até a costa oeste das Ilhas Britânicas. Após 16 anos, a chanceler alemã Angela Merkel está deixando o cargo. Durante esse tempo, ela conduziu o país por grandes crises na Europa com uma assinatura de calma, racionalidade e cautela. A mulher mais poderosa do mundo deixa o cargo de primeira-ministra após as eleições de 26 de setembro, que definirão seu substituto. Nascida na Alemanha Ocidental, mas criada na Oriental, Angela passou a infância na cidade de Templin antes de ir para a universidade estudar física. A futura chanceler entrou na política aos 35 anos, após a queda do Muro de Berlim, e calmamente escalou os degraus da União Democrática Cristã, se tornando líder do partido no ano 2000. Após 3 anos no poder, Merkel enfrentou a primeira tempestade, a crise financeira global. Poucos dias após o desastre de Fukushima em 2011, Merkel decidiu eliminar a energia nuclear na Alemanha. Em 2014, intermediou a crise entre Rússia e Ucrânia. E em 2015, a chanceler tomou uma das decisões mais importantes de sua carreira: abrir as fronteiras alemãs para milhares de refugiados do Iraque e Síria, apesar da insatisfação pública. Uma selfie que ela tirou com Anas, um sírio requerente de asilo em Berlim, se tornou um símbolo potente de sua política migratória. O caminho de Merkel para a reeleição em 2017 não foi fácil. Sua popularidade caiu, a extrema-direita entrou no parlamento e as negociações por uma coalizão foram demoradas. No ano seguinte, anunciou que não iria concorrer à reeleição. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist. Acho que precisamos abrir um novo capítulo e está na hora de compartilhar algumas de minhas decisões. Não serei candidata à presidência do CDU e este 4º mandato é meu último como chanceler da Alemanha. Das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Em 2019, tremores causaram especulações sobre a saúde de Merkel. Mas qualquer preocupação sobre sua capacidade de governar foi dissipada em meio à pandemia de Covid-19. E sua gestão da crise fez subir o nível de popularidade da líder. Em agosto, 3/4 dos alemães se disseram satisfeitos com Merkel, mas alguns jovens discordaram. A eleição de 2021 marca o fim de uma era política para a Alemanha e a União Europeia. Enquanto isso, Angela Merkel tem sido modesta sobre seus planos de aposentadoria e listou 2 prioridades: viajar e tirar uma soneca. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.